Olá, queridos, graça e paz da parte de Deus, Deus te abençoe. Nessa tarde, você que está nos acompanhando ao vivo pelos estúdios da Rádio Web TV Shalom, eu sou o pastor Paulo Damasceno e nós estamos iniciando hoje um projeto de estudos bíblicos usando essa ferramenta, usando esse canal, esse meio de comunicação que é a internet. Seja muito, mas muito bem-vindo. Agora são exatamente as 15 horas e 27 minutos. Nós estamos ao vivo aqui nessa programação. Eu não sei se você está assistindo agora ao vivo, mas essa aula vai ficar gravada. Então talvez você assista pelo YouTube, talvez você assista em outro momento a gravação. Mas fique conosco aqui até o final dessa aula. Nós temos algo muito importante para compartilhar com você no estudo de hoje. Nós vamos falar sobre a revelação mais importante para a humanidade. A revelação mais importante que a humanidade já teve, que a humanidade já recebeu, ok? E eu quero te pedir um grande favor, você que está nos acompanhando por essa live, eu vou pedir para você compartilhar, para que outras pessoas possam também ter acesso a essa aula, ter acesso a esse conhecimento, ter acesso a esse conteúdo bíblico. Então eu vou pedir para que você compartilhe no seu Facebook, compartilhe na sua linha do tempo, para que as pessoas que fazem parte dos seus amigos no Facebook também tenham acesso a essa aula que nós vamos fazer hoje nessa gravação, ok? Nós vamos fazer o seguinte, para que você possa compartilhar, para que você possa convidar outras pessoas para assistir essa aula. Não sei se você está na sua casa, se você está no conforto aí do seu lar, se você está arrumando a casa e você vai colocar o celular aí num lugar estratégico para acompanhar essa live, acompanhar esse estudo. Não sei se você está dirigindo, está aí nos ouvindo aí no seu veículo. Não sei se você está trabalhando e no local do seu trabalho você tem a possibilidade de estar assistindo essa live, assistindo essa aula. Eu vou pedir para que você compartilhe, eu vou chamar um louvor, nós vamos adorar a Deus com um louvor e na volta nós vamos então entrar com esse estudo, a revelação mais importante para a humanidade. Continua conosco aqui, Deus te abençoe, vamos adorar ao Senhor.
Estamos celebrando essa festa nessa tarde. Então, agora, nesse momento, nós vamos começar esse estudo da Palavra de Deus. A revelação mais importante, tá, para a humanidade. É verdade que Deus, Ele se revelou para a humanidade de algumas maneiras. Deus, Ele se revelou para o ser humano de algumas formas, tá? Por exemplo, para Abraão, Deus se revelou falando com ele, né? Falando a Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Para Noé, Deus se revelou também falando pessoalmente com Noé. Aí alguém pergunta assim: Pastor Paulo, como que as pessoas que não têm conhecimento da Bíblia, que não têm acesso à Bíblia, não têm acesso à palavra de Deus, elas podem conhecer a Deus, elas podem ter uma noção de que Deus existe? Bom, uma das formas, tá, de Deus se revelar ao ser humano é através da natureza. Então Deus, ele se revela ao ser humano, tá? Ele se revela ao homem através da sua criação, através das coisas criadas. Então nós temos Romanos capítulo 1, versículo de número 20, que fala assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, quanto a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, para que eles fiquem sem desculpa. O que Paulo está dizendo aqui é que a divindade de Deus, a sua existência, a sua pessoa, olha só, as suas coisas invisíveis, tanto o seu eterno poder quanto a sua divindade, se entendem claramente por aquilo que foi criado. As montanhas, as árvores, as florestas, os mares, os rios, os animais com a sua biodiversidade, os astros, né, as estrelas, o cosmo, tudo isso revela que Deus existe. Tudo isso revela que existe um Criador para isso aqui. Ou seja, por que Paulo diz? Para que eles fiquem inexcusáveis. Quando as pessoas que não têm acesso à Bíblia, que não têm acesso à palavra de Deus, quando essas pessoas estiverem diante de Deus e elas disserem assim: Deus, nós não sabíamos que havia um plano de salvação, nós não sabíamos que havia um Deus que existe, que era criador de tudo isso. Aí Deus vai falar para essas pessoas: a minha criação, as coisas criadas, revelam a minha existência, revelam que eu existo. Ou seja, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder quanto a sua divindade, se entendem e se veem claramente pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem sem desculpa. Sem desculpa. É o que acontece com muitos povos indígenas. Muitas tribos que estão isoladas da sociedade, esses índios, eles, mesmo ninguém falando para eles que existe uma divindade, que existe um Deus que criou todas as coisas, que criou a natureza, eles por si só começam a entender: olha, existe um ser supremo, existe um ser superior. E o que eles fazem? Por não ter alguém que explique, por não ter ninguém que mostre para eles quem é o Criador, eles acabam adorando o sol, adorando a lua, adorando as estrelas. Por quê? Porque eles entendem pelas coisas criadas que existe um Criador, que existe alguém que rege o universo. Mas como não há ninguém para mostrar a eles quem é esse Criador, eles acabam buscando na própria criação a sua divindade. Ok? Atos capítulo 14, versículo 17,
Diz assim: contudo, Deus não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e alegria o vosso coração. Ou seja, quando Deus dá as chuvas, quando Deus dá a colheita, quando Deus ele faz com que os fenômenos da natureza aconteçam, ele está se revelando a sua pessoa, revelando-se para o homem. Olha, tudo isso existe por causa de alguém que criou, que rege o universo, que rege as leis da natureza, que faz com que, falando aqui nas nossas palavras, que faz com que a água evapore, se transforme em chuva e volte de volta para a terra. Então, Deus ele se revela através dos fenômenos naturais, através dos fenômenos da natureza. Porém, para que o homem fosse salvo, e soubesse qual é a vontade de Deus, ele orquestrou revelar a sua vontade através de um livro que é a Bíblia Sagrada. Então, para que Deus revelasse a sua vontade, a criação, ela revela a existência de Deus. A criação, a natureza, os animais, a biodiversidade, a ecologia, tudo isso revela a existência de Deus. Porém, a vontade de Deus só nos é revelada através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada, para que o homem fosse salvo e para que ele soubesse qual é a vontade de Deus, ele orquestrou revelar a sua vontade através de um livro. A Bíblia, ela não teve um único escritor, ela teve mais de 40 escritores que viveram em épocas diferentes, que viveram em lugares diferentes, que viveram nos 3 continentes antigos, Ásia, Europa e África, e que muitos deles, a grande maioria, nunca se conheceu. Porém, eles escreveram uma porção do livro chamado Bíblia na sua época, revelados e inspirados por Deus para compor um único livro que é a Bíblia que nós temos hoje, que é a Palavra de Deus, que é a revelação máxima da Palavra de Deus. Por isso nós podemos dizer o seguinte: é impossível que o homem chegue ao conhecimento pleno da salvação sem a Bíblia. É impossível. É impossível que o ser humano chegue ao pleno conhecimento da salvação, da vontade de Deus, sem a Bíblia Sagrada. Eu não sei se com essa frase você consegue detectar a importância disso. Ou seja, se a pessoa não tiver acesso à palavra de Deus, se uma pessoa ela nascer, crescer, viver uma vida adulta, casar, ter filhos, envelhecer e morrer, sem ter acesso à palavra de Deus, é impossível que essa pessoa tenha o conhecimento pleno da salvação. Ou seja, nós hoje, vamos falar a nível Brasil, né? Hoje aqui no Brasil, na América Latina, nós temos um acesso quase que ilimitado ao conteúdo da Bíblia Sagrada. Nós temos hoje centenas de Bíblias de estudo, Bíblias comentadas, Bíblia do pregador, Bíblia do jovem, Bíblia da mulher. Nós temos um acesso quase que infinito e ilimitado da palavra de Deus. Nós temos Bíblias digitais, você pode acessar a Bíblia no seu smartphone, no seu celular. Porém, se nós olharmos para a realidade dos povos
na janela 1040, nos povos do Oriente Médio, se nós olharmos para a realidade dos povos da Ásia, muitos povos da África, alguns deles não têm sequer uma única porção da Bíblia, não tem sequer uma única porção da palavra de Deus. E como que essas pessoas terão acesso à revelação de Deus, terão acesso ao conhecimento da salvação sem a Bíblia Sagrada? É impossível que o homem chegue ao conhecimento pleno da salvação sem a Bíblia, tá? E hoje nós temos uma ferramenta, nós temos um veículo de comunicação que é a internet. A internet, ela ultrapassa fronteiras da distância. A internet, ela consegue ir aonde nós fisicamente não conseguimos ir. Então nós precisamos utilizar essa ferramenta, a ferramenta da internet, para alcançar pessoas que não seriam alcançadas de outra forma, através da palavra de Deus. Olha o que diz essa máxima aqui, olha o que diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 10, do versículo 13 ao 17. Ele diz assim, olha: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que como as pessoas invocarão ao Senhor, como as pessoas irão clamar a Deus, como as pessoas irão ter o conhecimento da existência de Deus e da existência de um plano de salvação, se elas não tiverem acesso à palavra de Deus. É impossível, eu volto nessa sentença, é impossível que o homem... Vamos voltar aqui. É impossível que o homem chegue ao conhecimento pleno da salvação sem a palavra de Deus, sem a Bíblia Sagrada. Eu quero que você, nessa tarde, eu não sei se você está assistindo agora nessa live ou está assistindo em outro momento essa aula gravada, mas eu quero que você se atentasse para a urgência de nós pregarmos o Evangelho, a urgência de nós alcançarmos as pessoas com o conhecimento da palavra de Deus. É impossível que o homem chegue ao pleno conhecimento da salvação sem a palavra de Deus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Porque de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nós então temos a certeza de que a Bíblia é a revelação mais importante para a humanidade. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é a revelação mais importante para o ser humano. Porque através da Bíblia Sagrada, através da palavra de Deus, nós temos o conhecimento da vontade de Deus. Nós temos o conhecimento da revelação de Deus. Nós temos a informação daquilo que Deus quer para a nossa vida. A Bíblia é a revelação mais importante para a humanidade. Eu queria te incentivar nessa live a você, se você tiver alguma pergunta
se você tiver alguma dúvida, alguma questão sobre a Bíblia, e você quiser compartilhar isso conosco, nós vamos, no final dessa aula aqui, responder as perguntas. Então, se você quiser, tá? Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma questão, alguma pergunta para fazer sobre a Bíblia Sagrada, né? Essa é uma oportunidade que você tem de mandar aqui nos comentários a sua pergunta, mandar a sua dúvida, e nós estaremos respondendo assim que possível, ok? Se nós já entendemos que a Bíblia é a revelação mais importante para a humanidade, a revelação mais importante não é qual é o próximo governo que nós vamos ter. A revelação mais importante para o nosso povo não é quais são os próximos lançamentos musicais de 2019. A revelação mais importante é a palavra de Deus. Eu quero compartilhar 6 atitudes. 6 atitudes que uma pessoa precisa ter em relação à palavra de Deus. 6 atitudes que uma pessoa precisa ter em relação à palavra de Deus. Primeira atitude é a atitude de ler. Ler a palavra. É algo tão simples. É algo tão fácil. Só que é incrível, porque os judeus, quando um judeu, um adolescente, completa 12 anos de idade, ele vai fazer o bar mitzvah. E ele vai até uma sinagoga judaica, e ele se apresenta diante do rabino, e ele precisa recitar a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ou seja, a partir do momento que uma criança judia ela é alfabetizada, ela começa a aprender a ler e escrever, a primeira coisa que essa criança é ensinada é a decorar a Torá, a decorar a lei de Deus. E quando ela completa 12 anos, aliás, 12 anos para as meninas, 13 anos para os meninos, ele vai até uma sinagoga para recitar decoradamente a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Os muçulmanos também, quando a criança está na fase de adolescência, ela também é incentivada a decorar o Alcorão, as 114 suras do Alcorão. Agora, nós cristãos, que temos a palavra de Deus, que temos acesso à revelação de Deus, aquilo que Deus tem para nós nos dizemos cristãos, nós nos dizemos servos de Deus, nós nos dizemos acreditar em Deus e na sua revelação, mas não lemos a Bíblia, não lemos a palavra de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo, ele incentiva, ele na verdade ordena a Timóteo, um dos seus pastores, discípulos. Ele diz assim, 1 Timóteo 4, versículos 12 e 13: ninguém despreze a tua mocidade, a tua juventude, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então ele fala, Timóteo, persista em ler. O que é persistir? É continuar, é insistir, é não parar. Persiste em ler, em ler. Em ler o quê? Em ler a palavra de Deus. Em ler a Bíblia Sagrada. É interessante, mas os brasileiros não têm o hábito de ler. Os brasileiros não têm o hábito da leitura. E hoje em dia, então, com as redes sociais, hoje em dia, então, com a facilidade do mundo virtual, aí é que as pessoas não leem mesmo. As pessoas gastam tempo com novela, as pessoas gastam tempo com série da Netflix, as pessoas gastam tempo com filmes, com seriados, mas as pessoas dizem, eu não tenho tempo para ler. Não é que nós não temos tempo, as pessoas não têm hábito, o hábito de ler a Bíblia. Se você tem tempo para ficar nas redes sociais,
se você tem tempo para assistir televisão, se você tem tempo para assistir Netflix, se você tem tempo para tanta coisa, não é que você não tenha tempo para ler a Bíblia, você talvez não tenha o hábito de ler a Bíblia. E deixa eu dizer uma coisa para você, nós só conseguiremos entender qual é a vontade de Deus se nós lermos a Bíblia Sagrada. Ler. Tem pessoas que elas só leem a Bíblia quando vão à igreja. Elas só leem a Bíblia, só pegam na Bíblia quando vão à igreja. No domingo, ela pega a Bíblia na estante, leva a Bíblia para a igreja. Lá na igreja ela folheia a Bíblia na hora da ministração, na hora da mensagem, da pregação. Depois ela fecha a Bíblia, leva a Bíblia de volta para casa, põe a Bíblia na estante e ela só vai pegar essa Bíblia de novo no próximo domingo. E nós nos dizemos cristãos. E nós nos dizemos servos de Deus. Temos a revelação máxima de Deus para nós. Leia a Bíblia. Nós precisamos voltar às origens. Nós precisamos voltar às origens. Voltar a ler a palavra de Deus. Voltar a meditar na palavra de Deus de forma devocional. Na nossa casa. No nosso quarto. Abrir a Bíblia e ler 2, 3, 4 capítulos da palavra de Deus. Imagine se você só alimentasse o seu corpo físico uma vez por semana. Se você só comesse aos domingos, o que ia acontecer com o seu corpo? É por isso que nós temos tantos cristãos fracos na fé, fracos espiritualmente. Não é porque não é por causa da igreja, não é por causa do pastor, do líder religioso, é porque ele não lê a Bíblia, ele não se alimenta da palavra de Deus. Persiste em ler a palavra. Segunda atitude que nós precisamos ter em relação à palavra de Deus é meditar. O que é meditar? Meditar é refletir naquilo que nós lemos. É pensar naquilo que nós lemos. Olha o que Salmo 1 diz. Salmo 1, versículos do 1 ao 3, diz assim: Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ao invés disso, ao contrário disso, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Medita, reflete, pensa, na sua lei medita de dia e de noite. Pois vai acontecer o quê? O verso 3 diz assim: Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, o que o salmista está dizendo é o seguinte: que a pessoa que ela não anda segundo o conselho dos ímpios, ela nem pratica o que os pecadores praticam, ela não se assenta na roda dos escarnecedores. Ao invés disso, ao contrário disso, ele tem o seu prazer na lei de Deus, na lei do Senhor, na palavra de Deus, e medita, reflete nela, pensa nela de dia e de noite. Pois será, diz o texto, pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas. O que fala disso? Uma árvore plantada na beira do rio. Fala de salubridade. Fala de uma árvore sadia. Uma árvore plantada junto ao ribeiro, junto ao rio. Eu quero que você imagine essa cena. Uma árvore, várias árvores plantadas na beira de um rio.
Ou seja, essa árvore, ela tem saúde. Essa árvore, ela está com as suas raízes próximas do lençol freático. Essa árvore, ela é alimentada pelos sais minerais da terra que são irrigados por esse rio. Ou seja, salubridade, saúde, é uma árvore saudável. O que o salmista está dizendo é que uma pessoa que gasta tempo lendo a palavra, meditando na palavra, tem saúde espiritual, tem saúde emocional. Segundo lugar, diz assim que essa árvore, além de estar plantada junto ao ribeiro e ter saúde, diz que ela dá o seu fruto na estação própria, produtividade. Produtividade, alguém que medita na palavra de Deus de dia e de noite, é alguém que é produtivo, é alguém que faz alguma coisa, que trabalha, é alguém que se coloca à disposição para fazer a obra de Deus. Produtividade. Terceiro lugar, diz assim, cujas folhas não caem. Cujas folhas não caem. Fala de estabilidade. Ou seja, é uma pessoa que medita na palavra de Deus, não é uma pessoa que está, uma hora ela está com fé, outra hora ela está incrédula. Uma hora ela está animada, outra hora ela está com o ânimo para baixo. Uma hora ela está crendo que Deus vai operar um milagre, outra hora ela está dizendo que vai desistir do evangelho. Uma pessoa que medita na palavra tem estabilidade emocional, estabilidade espiritual. Não é uma pessoa que, quando tudo está bem na vida dela, ela está confiando. Aí, quando tudo começa a dar errado, ela perde a confiança. Não. A pessoa que medita na palavra é alguém que tem estabilidade emocional. Quando vem a adversidade, ela está falando, não, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando vem a tempestade, a provação, o desemprego, ele está dizendo, não, o Senhor é aquele que me provê. O Senhor é aquele que sustenta a minha vida. O Senhor é aquele que me abre portas onde não tem porta. É uma pessoa que é estável. Então, uma pessoa que medita na palavra é uma pessoa que tem salubridade, saúde, ela tem produtividade, ela produz, é uma pessoa que tem estabilidade e é uma pessoa que tem prosperidade. E tudo quanto fizer, prosperará. E tudo quanto fizer, terá bons resultados. E tudo quanto fizer, terá êxito. Terceira atitude de alguém que está diante da palavra de Deus é examinar. Então, ler, meditar, examinar. Nós vamos fazer um rápido break, nós vamos fazer um rápido intervalo, não sai daí, e daqui a pouco nós vamos continuar esse estudo. A mais importante revelação para a humanidade. Examinar as Escrituras. Continue.
examinar as Escrituras. Terceira atitude que uma pessoa precisa ter mediante a palavra de Deus. João 5,39, Jesus falou assim: examinai as Escrituras, porque vocês cuidam ter nelas, nas Escrituras, a vida eterna. E são elas, as Escrituras, a palavra de Deus, que testificam de mim, Jesus falou. O que significa examinar? Examinar, quando você vai no médico, você vai no pronto-socorro e você fala assim: olha, eu estou sentindo isso, estou sentindo uma dor em tal lugar do corpo. E aí o médico fala assim para você: nós vamos fazer alguns exames para saber o que você tem, para diagnosticar o que você tem. Nós vamos investigar o que você tem. Antes de dar um diagnóstico, nós vamos investigar, nós vamos fazer um exame, alguns exames para saber o que é. Ou seja, examinar fala de investigar, fala de buscar, estudar. Ou seja, Jesus falou assim: examinai, investigue as Escrituras. Investigue, procure, estude as Escrituras. Por quê? Porque vocês vão encontrar nelas o caminho para a vida eterna. O caminho para a vida após a morte. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei, você que está assistindo essa aula, você que está assistindo essa live, eu não sei qual é a sua religião, não sei qual é a sua crença, no que você acredita. Mas, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia Sagrada, existe uma vida após a morte. Existe uma existência da nossa alma, do que nós somos após a morte. Ou seja, a morte, ela é apenas uma interrupção momentânea desse corpo, ou seja, dessa carcaça aqui, mas o nosso ser, nossa alma, ela continua existindo num outro plano. Jesus falou assim: examinar, estude, busque, averigue as Escrituras, porque vocês vão encontrar nelas a vida eterna, o caminho para a vida eterna. E são elas, as Escrituras, que testificam, que dão testemunho de Jesus, de quem é Jesus, do qual era a missão de Jesus, do que ele veio fazer nessa terra. Investigar as Escrituras, examinar as Escrituras. Quarta atitude de alguém, mediante a palavra de Deus: guardar. Romanos capítulo 10, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. A palavra precisa estar junto de você, na sua boca e no seu coração. Se você não ler a palavra, como que a palavra estará no seu coração? Se você não ler a palavra, não meditar na palavra, se você não ler a Bíblia, como que a palavra vai estar no seu coração? Como que ela vai estar na sua boca? O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 4, dizendo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que produz edificação. Muitas pessoas falam coisas erradas, falam coisas ruins, amaldiçoam a vida dos filhos, falam: você não vai ser nada, você não vai ser ninguém, você não vai ser feliz. Muitas pessoas praguejam, falam coisas erradas. Por quê? Porque a palavra não está no seu coração, a palavra não está guardada dentro de si. Olha o que Paulo diz: a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Salmos 119, verso 11. O salmista diz: escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Para eu não pecar contra ti. Você consegue entender a importância de estudarmos, de lermos devocionalmente na nossa casa, diariamente? Porque quando colocamos a palavra dentro do nosso coração, nós
temos um freio. A palavra de Deus funciona como um freio. Quando nós vamos pecar, quando nós vamos fazer algo que não agrada a Deus, a palavra de Deus vem, o Espírito Santo vem e relembra a palavra que nós lemos e funciona como um freio. Nós pisamos o pé no freio e não pecamos contra Deus. Quinta atitude de alguém em relação à palavra de Deus precisa ser crer, ler, meditar, examinar, guardar, crer na palavra. João capítulo 12, versículo 48 diz assim: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de o julgar no último dia. Se alguém rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, se alguém não crer na minha palavra, já tem quem o julgue. A palavra que eu estou pregando, a palavra de Deus, essa é o que há de julgar no último dia. Eu estava numa escola bíblica dominical, há algumas semanas atrás, e o pastor Delmo Floriano, não sei se ele está assistindo, não sei se ele vai ver essa live, mas o pastor Delmo Floriano contou uma história, que um pastor de uma determinada igreja, ele tinha um hábito de visitar os irmãos da igreja uma vez por ano. A não ser quando era chamado em casos de emergência, em casos de urgência, quando chamavam ele, mas ele tinha o hábito de periodicamente, uma vez no ano, visitar uma família da igreja. Então ele fazia lá um sistema onde cada mês ele visitava algumas famílias da igreja. E era uma visita informal, era uma visita para bater papo, para ter comunhão. E diz a história que esse pastor foi na casa de uma família, e aí a família, ia receber o pastor da igreja, uma vez por ano só que o pastor ia lá, e aí prepararam aquele jantar, fizeram aquela carne, porque o pastor gosta de comer carne, e aí fizeram aquele jantar, a irmã pegou lá um aparelho de jantar que elas só tinham utilizado em uma ocasião especial, e colocou aquele aparelho de jantar para receber o pastor que ia lá. E aí eles jantaram, conversaram, deram risada, manteram aquela comunhão, aquela confraternização, e o pastor foi embora. E aí a irmã sentiu falta de uma colher. Afinal de contas, era aquele aparelho de jantar especial, não era o aparelho de jantar comum, não eram os talheres comuns que eles usavam no dia a dia, era aquele aparelho de jantar, aquele faqueiro especial. E ela foi, contou, e estava faltando uma colher. E ela chegou no marido e falou para o marido: marido, você viu a colher? Está faltando uma colher. E aí o marido falou: não sei. E eles ficaram: será que o pastor roubou a nossa colher? Não é possível. Será que o pastor roubou a colher aqui de casa? E ela ficou com aquilo na cabeça, e se passou um ano. E quando foi no ano seguinte, como de costume, o pastor marcou uma visita, um ano depois, na casa daquela família, e o pastor voltou lá novamente, e aquela irmã falou assim: pastor, o senhor me desculpa, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, mas eu preciso perguntar porque eu preciso tirar essa dúvida. Ano passado, quando o senhor esteve aqui na nossa casa, por acaso o senhor levou minha colher embora? E o pastor então falou para ela assim: minha irmã, eu coloquei a sua colher dentro da sua Bíblia. Está na capa da Bíblia, está lá a colher. Ou seja, fazia um ano que ela não pegava na Bíblia dela para ler. Fazia um ano que ela não tirava um momento, nem levava a Bíblia para a igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Quanto tempo faz que você não lê a Bíblia? Quanto tempo faz que você não medita na palavra de Deus? Precisamos crer na palavra, guardar a palavra. E em último lugar, precisamos praticar a palavra. Praticar. Tiago 1:22 diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sede cumpridores e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
Ou seja, quando nós ouvimos e não praticamos, quando nós lemos, guardamos, cremos, meditamos, examinamos e não praticamos a palavra, nós estamos nos enganando a nós mesmos. Jesus disse assim, Mateus capítulo 7, versículos 24 em diante. Jesus fala assim: a quem eu compararei aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam? Ouvem a minha palavra e praticam a minha palavra. Eu irei comparar essa pessoa que pratica a minha palavra com aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Construiu a sua casa sobre um firme fundamento. E aconteceu que depois que ele construiu a sua casa, vieram a chuva, desceu a tempestade, correram os rios, bateram os ventos, e aquela casa não caiu porque estava firmada sobre a rocha. Ou seja, essa pessoa, ela cumpre a minha palavra. Ela não apenas ouve, mas ela pratica a minha palavra. Mas aquele que ouve a minha palavra e não a pratica, eu vou comparar esse homem com alguém que construiu a sua casa sobre areia, sem fundamento, sem alicerce. E na hora que vieram os rios, na hora que vieram as chuvas, na hora que vieram os ventos, aquela casa caiu e grande foi a sua ruína. Grande foi a queda daquela casa. Por quê? Porque estava firmada sobre areia, não tinha fundamentos, não tinha alicerces bem firmados. Ou seja, Jesus está falando, se você praticar a minha palavra, se você se esforçar para cumprir o que está na minha palavra, sabe o que vai acontecer? Na hora que vierem as tempestades, na hora que vierem as chuvas, na hora que baterem os ventos, você não vai cair, você não vai desabar, você vai continuar firme, porque você está praticando a minha palavra. Praticar a palavra. Praticar a palavra. E aí eu poderia terminar essa aula aqui falando sobre a revelação mais importante para a humanidade, que é a palavra de Deus. Mas eu sei o quanto é difícil. Eu sei. A minha vida é corrida. Eu trabalho praticamente todas as noites. Todas as noites. Eu sei o quanto é difícil manter uma disciplina de um devocional diário. Eu sei o quanto é difícil manter um devocional, manter a prática da leitura bíblica, da oração. Eu sei o quanto é difícil. E eu queria fazer um desafio para você. Eu queria fazer um desafio. A partir da semana que vem, o desafio dos 63 dias. O que significa isso, pastor Paulo? Se você quer tomar uma atitude de mudança, se você quer voltar a ler a Bíblia, se você quer voltar a estudar a palavra de Deus, eu quero te fazer um desafio e um convite. A partir da próxima quinta-feira, dia 30 de agosto, eu vou começar uma leitura sistemática e uma leitura diária do Novo Testamento. Do Novo Testamento. E durante 63 dias, se nós lermos 4 capítulos por dia, 4 capítulos por dia do Novo Testamento, são cerca de 260 capítulos. Se nós lermos todos os dias 4 capítulos por dia, em 63 dias nós vamos terminar de ler todo o Novo Testamento. Imagina você entrar em 2019 dizendo assim: olha, esse ano de 2018 eu li o Novo Testamento inteiro. Eu li o Novo Testamento de Mateus a Apocalipse. Então, a partir do dia 30 de agosto, quinta-feira da semana que vem. Por que quinta-feira? Porque eu queria, durante essa semana, que você convidasse outras pessoas que quiserem abraçar também esse desafio. Eu sei que sozinho é difícil, às vezes, nós conseguirmos manter uma disciplina de leitura. É difícil todos os dias.
mas com um grupo junto fazendo, fica mais fácil. Então eu vou pedir para você acessar, salva esse número aqui, esse WhatsApp, DDD 12, se você é fora de São José dos Campos, 991-883444. Esse WhatsApp é o WhatsApp do Instituto Bíblico Ruach. Tá? Exatamente. Se for fora do Brasil, é 55-12-991-883444. Então, pega o seu celular, anota esse número, salva ele. Você vai lá no WhatsApp, tá? E você vai mandar um ok, coloca o seu nome lá. E eu vou adicionar você num grupo de leitura bíblica. Tá? O grupo de leitura do Novo Testamento. E a partir da semana que vem, de quinta-feira que vem, dia 30 de agosto, nós vamos começar uma leitura em conjunto, todos os dias, de 4 capítulos do Novo Testamento. E nós vamos encerrar no dia 1º de novembro. Então, dia 1º de novembro, nós estamos encerrando a leitura do Novo Testamento inteiro. E aí sabe o que vai acontecer? Quem sabe nós podemos organizar para em 2019, quando nós entrarmos em 2019, nós fazemos a leitura do Antigo Testamento. Porque é uma leitura mais difícil, é uma leitura mais demorada, ou seja, são mais capítulos para lerem. Então, em 2019, nós fazemos a leitura do Antigo Testamento e você vai poder dizer assim, olha, eu li a Bíblia inteira de Gênesis a Apocalipse. Eu li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu li o Antigo e o Novo Testamento. Então, se você quiser participar do desafio dos 63 dias de leitura do Novo Testamento, acesse esse WhatsApp aqui. Ou se você quiser, tá, manda o seu número de WhatsApp aqui nos comentários da live. Tá? Manda aqui o número, eu te adiciono e coloco você no nosso grupo de leitura bíblica do Novo Testamento a partir do dia 30 de agosto, quinta-feira da semana que vem. E convide outras pessoas. Convide talvez o seu marido, convide sua esposa, convide as pessoas da sua igreja. Quem sabe aí um número gigante de pessoas nós vamos conseguir juntos, todos nós, todos os dias lendo 4 capítulos por dia. E aí nós vamos todos os dias postar nesse grupo uma reflexão sobre aqueles 4 capítulos que nós lemos naquele dia. Ok? Te faço esse convite. Tá? Vamos voltar à leitura bíblica. Vamos voltar à leitura da palavra de Deus. Sabe o que tem acontecido nas igrejas de hoje? Sabe o que tem acontecido nos nossos púlpitos? Nos púlpitos da igreja pelo Brasil inteiro? As pessoas estão deixando de pregar a palavra como ela é. As pessoas estão usando a Bíblia para apoiar suas ideias. As pessoas elas têm uma ideia para pregar, elas têm um pensamento que elas querem compartilhar na pregação, aí elas vão procurar na Bíblia uma base, um texto para basear aquilo que ela quer falar. Mas está na hora de nós nos submetermos à autoridade da palavra. Pregar a Bíblia pela Bíblia, pregar a palavra como ela é, pregar a palavra da maneira que está escrito, da maneira que está ensinado aqui nas Escrituras. Um pastor, amigo meu, disse para mim assim, pastor Paulo, eu tenho dificuldades na hora que eu vou preparar uma ministração, na hora que eu vou preparar uma mensagem, de saber qual é a palavra direcionada para aquela igreja. Eu tenho dificuldades de saber qual é a palavra revelada. Sabe, aquela palavra específica que Deus quer falar para a igreja. Eu tenho dificuldade de saber, de entender qual é essa palavra. Às vezes eu fico folheando a Bíblia, e eu não consigo ter uma revelação da palavra que Deus quer falar. Aí eu disse para ele assim, pastor, eu falei para ele assim, existem 2 palavras no grego que definem a palavra de Deus. Uma é logos. No princípio era o logos. No princípio era o verbo. A palavra. Então a palavra logos significa o ensinamento de Deus de uma forma geral. A palavra logos fala da palavra ensinada no geral. Tá? Aquilo que está escrito na palavra, aquilo que já está ensinado na palavra, inserido na palavra. E existe uma segunda palavra que é rema. A palavra rema significa palavra específica, palavra direcionada, palavra revelada de Deus. E eu falei para ele assim,
enquanto você não tem o rema, enquanto você não tem a palavra revelada, fique no Logos. Fique naquilo que já está ensinado. Já está aqui, já está claro para nós. Já está revelado para nós. O Logos, a palavra no geral, o ensinamento no geral. Então, se você vai falar sobre amor, amor ao próximo, está aqui. O ensinamento está aqui. Jesus já deixou ensinado sobre amar o próximo. Eu disse para ele, fique no Logos. E quando você ficar no Logos, em algum momento Deus te dará o rema. Em algum momento Deus te dará a palavra revelada. Em algum momento Deus te dará a palavra direcionada. Então, eu te convido para você voltar à leitura bíblica. Te convido a você acessar o nosso WhatsApp, o WhatsApp do Instituto Bíblico Ruach, tá? Manda uma mensagem, eu vou te incluir no grupo de leitores da Bíblia do Novo Testamento, e a partir da quinta-feira da semana que vem, dia 30 de agosto, nós começaremos a leitura sistemática e diária do Novo Testamento. Antes de fazer essa oração, antes de orar com você, nós encerrarmos essa aula de hoje, eu queria primeiro te agradecer, tá, por você estar aqui assistindo, acompanhando. Segundo, eu queria dizer que todas as quintas-feiras, por volta das 15 horas, nós estaremos aqui trazendo um estudo, uma palavra, tá? Uma aula sobre a palavra de Deus. Tá? E queria dizer também que nós estamos retomando as atividades do Instituto Bíblico Ruach. Inclusive, já vou daqui a pouco gravar a próxima aula para os alunos do Instituto Bíblico Ruach, do curso Fundamentos Bíblicos. Só para você ter uma ideia, a aula que eu vou gravar, a próxima aula que eu vou gravar do curso Fundamentos Bíblicos, nós vamos falar sobre os livros apócrifos ou deuterocanônicos. Sabe aqueles 7 livros a mais que tem na Bíblia católica, diferente da Bíblia evangélica? Tobias, Judite, Eclesiástico, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria e Baruque. Então nós vamos fazer uma aula sobre esses 7 livros a mais, por que eles foram inseridos na Bíblia, por que existe essa diferença e quais são os principais erros doutrinários, cronológicos, históricos e geográficos desses 7 livros. Então, tá, queria avisar para você que é aluno do curso Fundamentos Bíblicos, para você que é aluno do Instituto Bíblico Ruach, que daqui a pouco vai ser liberado aí o link para você assistir às próximas aulas. Vamos soltar um louvor aqui, tá? E na volta desse louvor eu vou fazer uma oração e nós vamos encerrar. Continue aqui, não saia sem a bênção de Deus, sem essa oração.
Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, voltar às primeiras obras. Nós queremos, Senhor, voltar ao início de tudo. Nós queremos, Senhor, viver de fato um evangelho de transformação, de mudança. Não simplesmente um evangelho religioso que nos condiciona a apenas frequentar a igreja, a apenas ir aos cultos. Mas queremos ter um relacionamento, Senhor, pessoal. Queremos ter um relacionamento com o Senhor, um relacionamento diário, um relacionamento íntimo contigo, Pai. Isso começa através da leitura da Tua Palavra. Isso começa, Senhor, através da prática, da leitura diária. Oh, Senhor, temos tempo para tantas coisas. Temos tempo, Senhor, tempo para o entretenimento, tempo para o trabalho, tempo para o lazer, tempo, Senhor, para perder tempo. E às vezes não temos tempo para ouvir a Tua voz, falando conosco através da Tua Palavra. Mas nós queremos mudar isso. Nós queremos tomar uma atitude, Senhor, meu Deus, de voltar às primeiras obras, às primeiras práticas. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, por cada pessoa, Senhor, que acompanha essa live, cada pessoa que acompanha essa aula, Senhor, meu Deus, e que nós possamos tomar uma atitude de fato, Senhor, de mudança de hábitos, de mudança, Senhor, de costumes, de meditarmos, lermos, examinarmos, crermos, guardarmos e praticarmos a Tua Palavra. Que seja a Tua bênção, Senhor, sobre cada um nessa tarde. Em nome de Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos. Eu te espero aqui na próxima quinta-feira, às 15 horas, para a próxima aula. Nós já temos uma grade de aulas já preparadas, nós já temos um cronograma de aulas já engatilhadas que nós vamos fazer até o final desse ano. Então marque aí na sua agenda, coloque o despertador no celular para que na próxima quinta-feira nós estejamos juntos aqui para a próxima aula. Lembrando que dia 30, quinta-feira que vem, começamos o desafio dos 63 dias de leitura do Novo Testamento. Um forte abraço, Deus te abençoe, graça e paz.